Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Caim e Abel, o livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 9, né? Aliás, do capítulo 4 ao 9, no capítulo 4, versículo 9. Sou responsável pelo meu irmão? Será que eu sou? Resumo, a passagem é o capítulo 4, dos versículos 1 ao 16. O tema é o primeiro assassinato narrado na Bíblia, né? O cenário é o período primordial, a terra sem nome, onde Adão, Eva e seus filhos vivem após deixar o jardim do Éden, né? As figuras centrais é Caim, o filho mais velho de Adão e Eva e irmão de Abel. Como seu pai, Caim é agricultor. E Abel, segundo filho de Adão e Eva e irmão mais novo de Caim, Abel é pastor. A história de Caim e Abel é o segundo episódio da narrativa da queda. É o segundo episódio da narrativa da queda e descreve a primeira manifestação do mal na humanidade. Gênesis 4 conta como o filho mais velho de Adão e Eva, Caim mata o irmão Abel. O padrão é semelhante ao capítulo anterior. Ignorar os avisos divinos e cometer um pecado pelo qual é punido, neste caso, com o exílio. Enquanto Adão e Eva desobedecem a uma ordem específica, o pecado de Caim é violento. Sua raiva por Deus e a inveja de Abel levam a cometer um ato de fratricídio. Então, é uma rivalidade entre irmãos, né? Gênesis 4 começa com o nascimento dos dois filhos de Adão e Eva. Quando os meninos chegam à idade adulta, seguem ocupações diferentes. O mais velho, Caim, se torna agricultor, lavrando o solo como o pai. Abel, o segundo filho, se torna pastor e cria ovelhas e cabras. Essas eram as principais ocupações na época em que os autores do Gênesis escreviam e às vezes espocavam tensões entre agricultores e pastores sobre o uso da terra. Porém, não há indicação de que brigas por uso da terra ou um conflito inerente entre as ocupações tenham sido a fonte da animosidade entre Caim e Abel. No trecho, ambos os irmãos fazem oferendas a Deus. Abel leva as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, enquanto Caim apresenta do fruto da terra, né? Deus reage favoravelmente à oferenda de Abel, mas não a de Caim, que é menos valiosa. Caim fica com inveja de Abel. Notando a raiva de Caim, Deus o adverte que, se ele não fizer o que é correto, o pecado se agachará à sua porta. A palavra hebraica para agachar em Babilônia designa um demônio que espera às portas. Um jogo de palavras dos autores do Gênesis, que escreveram durante o cativeiro dos judeus na Babilônia no século VI a.C. Deus diz a Caim que deve dominar a tentação demoníaca do pecado. Caim, porém, não modera seus impulsos. Em vez disso, atrai o irmão para o campo e o mata. Morte de Abel, né, de Andrea Schiavone, mostra Caim cometendo o primeiro assassinato da Bíblia. O cordeiro agonizante, ao fundo, prenuncia a morte de Abel. Seu artista, né, Andrea Schiavone, viveu entre 1510 e 1563. Vamos falar da punição de Caim. Deus pergunta a Caim onde Abel está. Ele diz que não sabe. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Responde. Em 4, versículo 9, né? Em outro jogo de palavras ele diz com insolência: sou eu, o agricultor, o pastor de meu irmão pastor? Deus sabe o que Caim fez e o bane da terra em que derramou o sangue do irmão. Você será um fugitivo errante pelo mundo, diz Deus. Em 4, versículo 12, né? Gênesis 4, versículo 12. Impenitente, Caim diz que sua punição é mais do que pode suportar. Antes de exilá-lo na terra de Nod, a leste do Éden, Deus põe uma marca em Caim. Contrariamente à crença popular, essa marca de Caim é um sinal da proteção contínua de Deus e não de culpa. Deus diz que se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Caim vai então para a terra de Nod. Então, todo assassinato merece a condenação aos olhos de Deus, do Senhor, segundo a Bíblia, né? Temos lá no livro do Gênesis, Deus exila Caim por matar Abel, lá no Gênesis 4, versículo 12. Os assassinos devem ser condenados à morte, segundo o Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Quem quer que tire uma vida humana deve ser executado, segundo Levítico, capítulo 24, versículo 17. Se alguém matar sem intenção, deve buscar refúgio, né? Se matar sem querer, se for culposo e não doloso, né? E aí entra a questão da mulher lá, né? Será que ela matou por querer a criança, né? Com intenção, a criança, a filha da empregada? Então, ela deve buscar refúgio, onde ela vai ser refugiada. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 4. Na carta de João,
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, condena Caim como pertencente ao maligno, ao demônio, né? E temos também os assassinos nunca entrarão na cidade sagrada, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Tem a santidade da vida, né? Os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai são claros. Não matarás. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A punição de Caim foi o exílio. Deus o castigou, mas também mostrou misericórdia ao lhe estender sua proteção. Desse modo, Deus buscou evitar um ciclo potencial de violência e retaliação, né? O ciclo da violência, um círculo vicioso de violência. Marcando Caim, lá no Gênesis capítulo 4, versículo 15, ele impediu que outros fizessem justiça com as próprias mãos, matando Caim. O plano de Deus pareceu funcionar por um tempo, pois o assassinato seguinte na Bíblia acontece após 5 gerações, em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Dessa vez, o assassino é Lameque, descendente de Caim, que mata um homem que o feriu. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, segundo o capítulo 4, versículo 24. Em Israel, na época bíblica, se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado, segundo Levítico, capítulo 24, versículo 17. Mas locais de refúgio também eram criados para quem matasse alguém sem intenção e acidentalmente, como em Josué, capítulo 20, versículo 3. Outros assuntos relacionados aí, né? Tem José o sonhador, os 10 mandamentos, o filho pródigo e o juízo final. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.